Irmãos, amém? Eita glória, assim que é bom. Oh, meus irmãos, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade aqui nessa noite. E saiba que quem me colocou aqui foi o Senhor. Foi Ele que me escolheu, foi Ele que te escolheu. Quero agradecer ao pastor Jair, Josias, essa igreja amada. Quero agradecer ao pastor Valdir, o meu pastor, por ter dado também esse apoio, esse incentivo, né? E eu creio que o Senhor tem algo para falar nos nossos corações nessa noite. Talvez a palavra dessa noite seja dura. Talvez não seja a palavra que você esperou. Mas fique tranquilo. A palavra foi Deus escolheu. E Ele quer falar comigo e contigo nessa noite, amém? Abra comigo no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a seguir. Último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a seguir. E você não pare de glorificar e adorar ao Senhor. O teu glória a Deus, o teu aleluia não me atrapalha neste momento. Fala conosco aqui nessa noite, Senhor Jesus. Apocalipse 20, versículo 11 a seguir diz assim: João dizendo: Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Toma teu assento, glorificando a Deus. Meus irmãos queridos, eu estava aqui sentado no banco e relutando, e pedindo a Deus e pedindo ao Espírito Santo: confirma a tua palavra. E as irmãs adorando e falando sobre oração, e eu trouxe uma outra mensagem separada de oração. Mas aí quando o irmão Calil abriu 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, o Senhor confirmou a palavra no meu coração. Talvez é uma palavra dura. Talvez o Senhor vai mexer contigo nessa noite. Mas vale ouvir uma palavra dura aqui nessa noite e ser salvo e morar no céu, do que ouvir uma palavra macia e ir para o inferno. Deus de maravilhas. Eu quero trazer uma introdução a este livro, o livro do Apocalipse. Talvez alguém não saiba aqui nessa noite. No capítulo 1, no capítulo 1 e na primeira palavra já está o significado desse livro: revelação. Revelação de Jesus Cristo ao seu anjo, que entregou a seu filho, seu servo João, na ilha de Patmos. E a palavra do Senhor diz ainda no capítulo 1, que João deveria escrever as coisas que breve e que devem acontecer. Não são coisas que talvez irão acontecer, não são coisas que de repente acontecerá, mas é algo que deve acontecer. Aleluia. No capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor diz: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. O Apocalipse não é zumbi, não é ataque alienígena, não é meteoro, Armagedon, fim do mundo, não. O livro do Apocalipse revela algo: que Jesus é o centro, que Jesus é o vencedor,
que o diabo perdeu e que a igreja venceu para morar no céu. Aleluia. Bem-aventurado aquele que lê, está no singular. Aqueles que ouvem e guardam, está no plural. Por quê? Porque poucos se encorajam a pregar, a ler essa palavra, mas muitos serão abençoados de ouvir e guardar a palavra no seu coração. Ler o Apocalipse é ser abençoado, é a promessa do Senhor. João está exilado na ilha de Patmos. Alguns historiadores dizem que tentaram matar João, colocando ele num caldeirão de óleo fervente. Tentaram envenenar João, mas não conseguiram. E como não conseguiram matar João, martirizar João, decidiram largar ele numa colônia penal chamada Ilha de Patmos, para ficar lá preso, para que ele não mais fizesse a obra do Senhor. Mas o que um homem tão velhinho, cerca de 100 anos, quando escreveu o livro, o que este homem poderia fazer? Qual o mal que esse homem poderia apresentar ao governo de Domiciano, imperador naquela época? É que um homem fraquinho daquele não podia caminhar, já não tinha mais força nos seus braços, mas quando ele abria a boca para falar do nosso Senhor, quando ele abria a boca para pregar Cristo crucificado, ele sabia que almas se rendiam, e que algo acontecia, e que aquele lugar que ele abrisse a boca seria transformado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. João, exilado, isolado na ilha de Patmos, longe dos homens, mas mais perto de Deus. Ali os homens disseram: vamos largar ele lá, porque ele não vai fazer mais nada. Mas quando o homem fecha a porta, quando as pessoas fecham a porta na terra, Deus abre uma porta no céu e desce para falar comigo e contigo. Porque enquanto o Senhor tem algo para fazer na nossa vida, pode tentar nos matar, nos perseguir, nos atribular, nos isolar do Senhor, mas enquanto Deus tem algo na nossa vida, o Senhor ainda vai nos proteger, ainda nos vai manter de pé, ainda vai nos manter vivos, porque o Senhor nos escolheu. Deus de poder. João está exilado na ilha de Patmos, que talvez ainda João se lembra da crucificação. Naquele momento, João recebe uma visita talvez inesperada, de aquele que o João diz que viu no meio dos 7 candelabros de ouro. Não é mais aquele que está carregando um madeiro pesado em suas costas, não é mais aquele que tem marcas e chagas e feridas abertas nas suas costas, não é mais aquele que está sangrando e carregando uma coroa de espinho. Mas João diz: eu vi um semelhante ao Filho do Homem no meio dos 7 candelabros de ouro. O seu cabelo era alvo como uma lã, o seu rosto resplandecia, os seus olhos eram como chama de fogo, a sua voz era um som como de muitas águas, as suas vestes eram cingidas, talares, no seu peito tinha um cinturão de ouro, e os seus pés eram reluzentes como bronze polido. Ele vê o Cristo glorificado, ele vê o Cristo vencedor, ele vê o Senhor. E Deus diz, e Jesus diz a João, no capítulo 2, João escreve as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. E o que foi escrito naquelas cartas tinha algo para aquele tempo, para a história daquele atual da igreja, mas também tinha um cunho profético para os nossos dias. E eu vou destacar algumas cartas aqui muito importantes. No capítulo 2 da primeira carta à igreja de Éfeso, Jesus diz: eu conheço as suas obras, eu sei que vocês têm perseverado, que vocês têm doutrina, que vocês seguem a minha palavra, mas eu tenho uma coisa contra vocês: é que vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês deixaram de fazer aquilo que vocês faziam no início. Deus de poder.
Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Talvez alguém de nós aqui deixou o primeiro amor. Talvez algumas igrejas em Santa Cruz ou no Brasil abandonaram o primeiro amor. Mas o Senhor está dizendo: volte ao primeiro amor. Volte a orar mais, volte a ler mais, volte a buscar mais. Eu tenho saudade de quando você dobrava os joelhos na madrugada, e você orava e lacrimejava, e você me buscava horas e horas e não se importava. Eu tenho saudade de quando você abria mão do futebol, do bar, da festa para me servir. Eu tenho saudade de quando você chegava antes do culto e seu coração batia forte para ouvir a minha voz. Eu tenho saudade das tuas obras. Eu tenho saudade de quando você louvava, de quando você falava em mistérios, de quando você profetizava no meu nome. Que Ele diz: volte, lembre de onde você caiu, lembra de onde você parou, lembra quando você parou de me buscar, lembre e volte ao primeiro amor. Porque se você vencer, eu te darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mas para a igreja de Esmirna Ele diz: vocês dizem que são pobres, miseráveis, mas no céu vocês são ricos. Ser fiel até a morte, dar-lhe-ei a coroa da vida. Para a igreja de Filadélfia Ele diz: eis que eu tenho diante de vocês uma porta, e a porta que eu abrir ninguém vai fechar, mas a porta que eu fechar ninguém vai abrir. A porta que eu abri para vocês vai conduzir vocês à vida eterna. Mas quando eu fechar essa porta, não adianta mais bater pedindo socorro, pedindo perdão, porque o tempo vai passar. Mas mais adiante Ele fala para uma igreja chamada Laodiceia, uma igreja dos nossos dias, pastor. Aquela igreja tinha ouro, tinha prata, tinha riqueza, achava que estava tudo bem, crentes com a porta fechada e Jesus do lado de fora, achando que suas obras eram maravilhosas, achando que não precisavam de nada. Mas o Senhor diz para aquela igreja: vocês não sabem que vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Quantos crentes hoje acham que está tudo certo, prega em pecado, ora em pecado, faz o que quer fora da igreja, e acha que não precisa do Senhor, e tem a porta do seu coração fechada. Igrejas pregando o evangelho para agradar homens, com a porta fechada. E o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se Ele está batendo na porta, é porque Ele está do lado de fora querendo entrar. E Ele diz: abre a porta, porque eu quero entrar e cear contigo. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero estar pertinho de ti. Eu quero te direcionar. Eu quero te purificar. Eu quero te abraçar. Eu quero te abençoar. Eu quero te levar para o céu. Deus de maravilha. Mas no capítulo 4, João ouve uma voz de trombeta dizendo: suba para cá. E uma porta se abre no céu. E a Bíblia diz que imediatamente João é arrebatado em espírito para o céu. E quando ele chega no céu, ele avista um trono maravilhoso. O interessante é que a Bíblia diz que quando a voz de trombeta soou, imediatamente ele subiu. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13 vai dizer: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ressoada a voz de Deus, a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, a igreja, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados
para o encontro com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. E quando chegamos lá, nós iremos avistar o trono, os anciãos, os anjos adorando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas no capítulo 5, João se apavora. Ele vê aquele que está sentado no trono com um rolo na mão. E um ancião pergunta: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? E no céu e na terra e nem debaixo da terra se achou alguém digno de quebrar os selos e de abrir o livro. A Bíblia diz que João chora muito, desesperado. E agora o que vai acontecer? O livro da história da humanidade, do futuro da humanidade precisa ser aberto. João chora. E os anciãos dizem, e João diz, que ele vê um cordeiro que parecia ter sido morto, chegando naquele trono e arrancando, pegando aquele livro. O cordeiro que havia sido morto. Mas João continua chorando porque o livro ainda não abriu. E um dos anciãos diz: calma, João, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, venceu, venceu por mim, venceu por você, venceu pela igreja. E ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci a morte, eu venci o pecado por você. João vê um cordeiro, mas os anciãos estão vendo o leão. Nos momentos mais difíceis, no momento que nós choramos e não vemos solução, talvez nós estamos ainda olhando para o cordeiro, mas o cordeiro já venceu. E agora é hora de olhar para o leão da tribo de Judá, Deus de glória. Mas no capítulo 6 em diante a coisa começa a complicar. No capítulo 6, os selos são abertos. No capítulo 7, a continuação dos selos abertos. João tem uma visão no monte de 144 mil sendo selados. João tem uma visão agora de pessoas separadas ao lado do Mestre. Louvado seja o Senhor. No capítulo 8 em diante, começa-se então a abertura das trombetas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima trombeta, até o capítulo 11. E ao ressoar da última trombeta, a palavra diz: e os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se cumprirá o mistério que o irmão leu, que num piscar de olho nossos corpos serão transformados, glorificados, porque no céu não entra pecado, só entra quem está puro, só entra quem está limpo, só entra quem se santifica. Aleluia! Mas no capítulo 12, capítulo 13, capítulo 12, João tem a visão do dragão. Satanás é expulso dos céus e arrasta uma terça parte dos anjos. No capítulo 13, o falso profeta e o anticristo se levanta. Mas no capítulo 14, João tem mais uma nova visão. Agora ele vê os 144 mil em cima do monte Sião, com um cordeiro, com um selo do Deus vivo, cantando um novo cântico que ninguém sabe, com vestes cingidas, vestes brancas, purificadas. Agora João tem uma visão, não é mais numa igreja que é perseguida, numa igreja que é predejada, numa igreja que é queimada, de uma igreja que é mal falada. Agora João tem a visão daqueles que foram para os céus, de uma igreja santa, imaculada, glorificada, maravilhosa e poderosa. Aleluia.
mas o caldo vai engrossar. Capítulo 15 começa a ser derramadas as taças. 7 taças serão derramadas da ira, do furor de Deus. Acabou a chance, acabou o perdão, acabou a misericórdia, acabou. As taças são derramadas. Capítulo 15 e 16. João volta um pouco na história, capítulo 17 e 18, para falar da grande cidade, a meretriz, a Babilônia, que se corrompeu com o mundo, que se corrompeu com os manjares, que aceitou uma falsa religião, uma falsa doutrina. Mas Deus diz que vai esmagar aquela cidade, vai esmagar aquela doutrina. E quando chega no capítulo 19, João tem uma visão. O falso profeta, o anticristo, serão lançados no lago de fogo. Satanás é preso até chegar no capítulo 20 por 1000 anos. Mas ainda no capítulo 19, João tem uma que talvez seja as maiores, uma das melhores visões que ele tem no livro de Apocalipse. E no capítulo 19 vai dizer assim: bem-aventurado, bem-aventurado, abençoado, alegre, feliz, feliz, abençoado aquele que é chamado às bodas da ceia do Cordeiro. João tem a visão de um grande banquete, de uma grande mesa posta, uma mesa a qual eu e você vai sentar, uma mesa a qual eu e você tem um lugar separado, uma mesa a qual o Senhor vai nos dar lugar naquele dia. Nós assentaremos naquela mesa para cear com o Mestre. E naquele grande banquete, nós iremos olhar para a esquerda e veremos Abraão, Moisés, Davi, Naum, Abacuque, Ageu. Olharemos para a direita, Maria, Marta, Ruth, Raabe, Esther. Olharemos para a frente, veremos Paulo, Noé, Miqueias, Oséias. E nós veremos todos os irmãos aqui sentados. Mas nós iremos olhar para o centro da mesa. Falta alguém. Falta alguém. Falta alguém que está vindo com a bandeja para nos servir. E ele virá com majestade e glória. O Senhor Jesus Cristo, o nosso papai, ele vai se sentar no centro da mesa, porque ele é o centro da nossa adoração, ele é o centro da igreja, ele é o centro da história, ele é o centro da Bíblia, ele é o centro do Apocalipse, ele é o centro da humanidade, ele é o centro da vida. Deus de poder, adore, 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 porque você é um privilegiado que vai se sentar naquela mesa. Adore, adore, porque muitos já morreram sem salvação, porque muitos não conhecem a palavra. Adore, adore, que mesmo sem merecer, eu e você participamos do pão e do sangue do Senhor. Aleluia. Mas chegamos ao juízo final, ao Apocalipse 20. E meus irmãos, se eu fosse dar um título para a mensagem dessa noite, me perdoe se não era o que você estava esperando ouvir, mas Deus sabe, os dias estão chegando, os dias estão curtos, o tempo está curto, não há mais tempo de brincar. É tempo de levantar, tomar uma atitude e ser boca de Deus, e ser profeta de Deus, e chegar na rua, nos lugares, nos becos, nos vielos, nos hospitais, e dizer: arrependam-se, 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 que próximo é o reino do céu, e que Jesus está voltando. Mas Apocalipse 20, João, ele vê um trono branco. E o tema, o título da mensagem seria:
quando Ele vier, para onde você vai? Quando Ele voltar, para onde você irá? Medite nessa palavra nessa noite. Eu quero citar o primeiro ponto aqui. Jesus Cristo disse que voltaria um dia, e esse dia está chegando. Mateus capítulo 24, todos conhecem os sinais da volta de Cristo. E Jesus diz no versículo 43 a seguir, que a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé eles casavam-se, bebiam e davam-se em casamento, ou seja, rotina, fazia tudo o que eles estavam acostumados a fazer, até que veio o dilúvio e tomou a todos. E nós olhamos para a sociedade hoje em dia, não é diferente. Nós olhamos para o mundo, não é diferente. As pessoas estão em bebedeiras e orgias, se separando como se fosse trocar de roupa, rejeitando a palavra do Evangelho de Deus, fazendo o que bem entendem, se matando, trabalhando, não tirando tempo para Deus, preocupado com seus afazeres, até que o dia o Senhor virá como ladrão à noite, e eles serão pegos de surpresa. Muitos dizem, pastor, porque Noé demorou 120 anos para construir a arca, demorou tanto tempo. É que Deus é tão gracioso e misericordioso, que Ele dava tanto tempo para aquelas pessoas se arrependerem e entrar na arca junto com Noé. Hoje as pessoas dizem que fazem mais de 2000 anos que Jesus não voltou. É porque Ele está dando tempo para mim e para você, e para as pessoas se arrependerem e voltarem para Deus, e se arrependerem e se entregarem a Deus, e mudarem de vida, e mudarem de história, e mudarem a sua eternidade. Se Ele disse que Ele viria, Ele vai voltar. Ele não mente, Ele não se arrepende. No dia do trono branco, irmãos, do juízo final, ninguém poderá se esconder. E antes que eu entre verdadeiramente na mensagem, você tem a oportunidade para sair daqui e levantar e ir para sua casa. Você pode sair a qualquer momento na hora da palavra. Você pode fingir que não está ouvindo, mas naquele dia você não terá para onde ir. Você não terá escolha para sair. Você estará diante do trono branco. Você estará lá, de frente com o Mestre. Aleluia. O trono é grande, porque aquele que está sentado nele é infinito, é maravilhoso, é poderoso, é maior. O trono é branco, porque aquele que está sentado é santo, 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 aleluia. A escolha que você faz hoje definirá aonde você estará no juízo final. A escolha que você fizer hoje, meu irmão, define aonde você vai estar naquele dia. E eu não sei se todos são cristãos aqui, mas qual escolha você tem feito? Jesus diz, Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, mas estreita é a porta que conduz à salvação, à vida eterna, à glória eterna, o amor eterno, a alegria eterna, a paz eterna, ao gozo eterno do lado do Senhor. Mas Ele me dá uma escolha, Ele dá uma escolha para você. E dependendo da tua escolha hoje, meu irmão, definirá onde você estará naquele dia. Você tem duas opções: de naquele dia você ouvir: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, lago de fogo. Ou você naquele dia irá ouvir: vinde, 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 bendito de meu Pai,
venham herdar o reino dos céus, que está preparado desde antes da fundação do mundo. O que você escolhe? O que você escolhe? A vida fácil que te leva para a perdição, ou o sofrimento carregando a tua cruz que te leva para o céu? Será que não é hora de abrir mão? Será que não é hora de renunciar a algo na tua vida, irmão? E se Jesus voltasse hoje, você teria certeza que você está salvo? E se a trombeta soasse daqui um pouco, para onde você iria? Você já pediu perdão para o seu irmão? Você já abraçou o seu irmão, diz que te ama? Seu pai, seu filho, a sua mãe? Porque você não sabe que quando você sair daqui, para onde você estará? Essa palavra é para mim, é para você, é para os jovens, é para os velhos, para todos que estão aqui. Um dia você estará lá, e cada um prestará conta segundo as suas obras. Naquele dia estarão presentes todos os tipos de pessoas. Versículo 12 diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam sentados de pé. Grandes, pequenos, ricos, pobre, alto, baixo, magro, gordo, negro, branco, africano, judeu, americano, brasileiro, português, não interessa. Naquele dia, todos aqueles que não confessaram Jesus como seu Salvador, todo crente que não voltou para a casa do Pai, todo aquele que não se arrependeu e não se entregou a Jesus, estará naquele dia diante daquele que é santo. Não importa a religião, budista, espiritista, kardecista, católico, evangélico, indiferente do que for, se estiver em pecado, se estiver errado com Deus, se estiver afastado do Senhor, estará naquele dia e receberá segundo as suas obras. Naquele dia estará diante do trono todos aqueles anticristos, todos aqueles que perseguiram a igreja: Nero, Domiciano, Décio, Diocleciano, Constantino, imperadores, Hitler, Mussolini, Buda, Allan Kardec, Maomé, independente de quem for, estarão diante do trono do juízo final. Que a Bíblia diz que não se encontrou lugar para os céus, não se encontrou lugar para a terra diante daquele trono. No capítulo 6, ao ressoar do último selo, a Bíblia diz que os ricos, os grandes, eles se esconderam em cavernas. Mas no capítulo 20, diante do trono de Deus, os céus foram, a terra foi, e não terá aonde se esconder, porque o próprio Senhor Jesus disse: passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Aleluia. Eu pergunto: todos os caminhos levam a Deus? Alguns vão dizer que sim, outros dirão que não. Soteriologicamente, falando-se de salvação, apenas há um caminho, João 14,6, todos conhecem. Mas no dia do juízo, todos estarão lá. Uns para a vergonha eterna, como diz Daniel capítulo 12, outros para o gozo eterno, para a alegria eterna ao lado do Pai. Todos os caminhos levam o Senhor diante do trono branco. Quem estará naquele dia? Falsos profetas,
aqueles que falaram em nome de Deus, mas que Deus não mandou falar, aquele que enganaram as suas ovelhas. Estarão diante do trono pastores que abandonaram as suas ovelhas, que não foram atrás das suas ovelhas, que enganaram as suas ovelhas. Estará naquele dia irmãs que disseram para o pai e para a mãe que iriam para o culto, mas foram para a balada. Homens e mulheres que dizem servir a Deus, mas estavam em pecado, adorando a Deus. Pregadores pregavam em adultério, pregavam mentindo, pregavam no pecado, estarão diante do trono. Crentes que não confessaram o seu pecado diante de Deus, e tomava uma, tomava duas, tomava 3 ceias, e estava tudo certo, que iam para a rua e faziam o que queriam. O pastor não me vê, a minha esposa não vê, o meu filho não vê, mas ninguém se esconde daquele que tem os olhos como chama de fogo. Aleluia. Oh, irmãos, olha a importância desse ponto agora que eu vou citar, preste atenção. Naquele dia será aberto livros, meu Deus. A Bíblia, presta atenção, irmão. A Bíblia será usada como acusação contra eu, contra você, contra aqueles que desprezaram a palavra do Senhor. Capítulo 12 diz: então foram abertos os livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, mas foi aberto o livro. E naquele dia o Senhor estará com a sua palavra. Ele irá abrir Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio. Ele irá abrir Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Ele irá abrir Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Naum, Abacuque, Amós, Miqueias, Obadias, Oséias, Jonas, Sofonias, Zacarias e Malaquias. Mas ele também irá abrir Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tiago, Hebreus, Tito, Filemão, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2, 3 João, Judas e Apocalipse. Ele vai abrir a sua palavra, e você não há como se queixar. Você não vai poder dizer: mas Senhor, eu não sabia, Senhor, eu não conhecia, Senhor, o que o Senhor está falando? Estou falando no meu evangelho, que foi pregado ao mundo inteiro, e quando foi pregado você não deu ouvidos. Eu ouvi um relato essa semana, pastor, que na Coreia uma família inteira, uma criança de 2 anos, foram presos, irmãos, perpetuamente na Coreia do Norte, porque eles tinham uma Bíblia em casa. Oh, glória! Oh, meus irmãos, você tem que entender isso. Quanto tempo você tem lido a Bíblia? Muitos crentes pagarão naquele dia. Quanto tempo você tem orado para pregar? Quanto tempo você tem orado para louvar? Quanto tempo você tem buscado para fazer a minha obra? Quantos versículos bíblicos você lê por dia da minha palavra, diz o Senhor essa noite? E aquela família provavelmente vai ser morta, e nós temos acesso ao maná do céu, ao pão vivo do céu. Você consegue entender que foi por essa palavra que você foi salvo, e foi por essa palavra que você conheceu a vida, foi por essa palavra que você mudou a sua eternidade, foi nessa palavra que muitos desprezam hoje.
Muitos queimam a Bíblia, muitos rejeitam a Bíblia, mas naquele dia o Senhor Jesus diz em João 12:47: se vocês não creem em mim, nas minhas palavras hoje, não tem problema, eu não vos julgo, porque naquele dia a minha palavra vai te julgar. Se você não se dobra diante dessa palavra hoje, naquele dia essa palavra há de te dobrar. Se você não confessa Jesus como teu Salvador hoje, naquele dia você terá Ele como seu juiz. O que você escolhe? Para onde você quer ir? O Senhor está voltando. É tempo de se arrepender. Eu não vou me alongar, irmão, já estou encerrando. É tempo de voltar ao primeiro amor, igreja. É tempo de se alimentar dessa palavra, igreja. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Talvez tenha pessoas que não entenderam aqui nessa noite. O Senhor Jesus está voltando. Abra seus olhos e veja que Ele está voltando. Se coloca de pé nessa noite. Sim, irmãos, eu não vou ficar só no inferno, só falando sobre o inferno, porque antes do juízo final eu creio que a promessa do Senhor irá se cumprir. Em Joel 2:28 diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes do que? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é uma promessa de Deus para a igreja. Hoje ainda não é o trono branco. Hoje ainda você está tendo a oportunidade de mudar. Hoje ainda não é o dia do juízo final. Eu creio piamente no avivamento antes de Jesus voltar. Porque toda vez que estava difícil, o Senhor levantou homens e mulheres para orar, para interceder por avivamento. E o avivamento não vai chegar se não houver oração, se não houver arrependimento da igreja. Quando na cidade de Califórnia a igreja estava fria, Deus olhou para um homem orador na terra chamado Jonathan Edwards, que pregou sobre o inferno e avivou aquela cidade. Quando Deus precisava mandar avivamento na rua Azusa, Deus levantou William Seymour para pregar e para orar. Quando a Inglaterra estava no esfriamento espiritual, Deus levantou um homem chamado John Wesley para orar todos os dias. Quando Deus decidiu mandar avivamento para o país de Gales, Ele convocou um jovem chamado, que orou dos 13 aos 26 anos de idade, pedindo por um avivamento, chamado Evan Roberts. Mas no ano de 2023, no Brasil, na cidade de Santa Cruz, o Senhor está chamando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheio da unção, que tem sede de avivamento, que tem sede de poder, que tem sede de milagre, que tem sede de renovo, que tem sede da presença de Deus, para levantar, para orar, para dobrar seus joelhos e clamar por avivamento. Porque quando a igreja ora, o céu se abre. Quando a igreja ora, o milagre acontece. Quando nós oramos e clamamos, a nossa oração sobe para o avivamento descer.
Quando Deus queria levantar a igreja, Atos 2, 120 homens de coragem oraram 10 dias até chegar o dia. E no primeiro dia eles estão lá sentados orando: vem Espírito. O Pai naquele em cima: vai Espírito. No segundo dia: vem Espírito. Lá no trono o Senhor: vai Espírito. No terceiro, no quarto, no sexto, no sétimo, no oitavo dia: vem Espírito. O Senhor diz: desce Espírito Santo. Mas no 10º dia, naquela oração, que ele estava em comunhão, na presença de Deus, buscando a Deus, buscando poder, no 10º dia, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então de repente, ouviu-se um som da igreja, um som de glória, um som de aleluia, como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa, onde estavam todos reunidos, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Hoje não é o dia do juízo, mas não se preocupe, igreja, porque Apocalipse 21:4 há uma promessa do Senhor para a minha e para a sua vida. E a palavra do Senhor diz: e Deus, e o Papai, e o Salvador, e aquele que está sentado no trono, há de enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. E não haverá mais morte, nem pranto, nem tristeza, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram, e eis que faço tudo novo. E aquele que está sentado no trono diz: tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. E aquele que tem sede, venha. Aquele que tem sede nessa noite, venha. Aquele que tem sede, venha. Venha receber de graça da água da vida. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais além do rio azul. As ruas são de ouro. Só quem vai morar no céu adora. Só quem quer morar no céu adora o Senhor. Ali tudo feche os teus é olhos, vida. não olhe para trás, Ali tudo não olhe para é o lado, paz. olhe para o céu. Choro, O Senhor quer renovar, o Senhor quer batizar, o Senhor quer curar nessa noite. Sinta-se renovado pelo Espírito Santo. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Verei os olhos de Jesus e buscarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. As nações andarão à sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais.
morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, Nunca mais haverá. Não haverá mais pecado. Não haverá mais dor. Não haverá mais tribulação. Não haverá mais problema. Não haverá mais enfermidade. Não haverá mais acusação. O Senhor tem preparado a árvore da vida para mim e para você. Mas você tem uma escolha para fazer essa noite.